Senhoras e senhores, vamos falar de saúde, ou melhor, do que nos dizem os olhos sobre as doenças. E por isso convidámos o professor e doutor Eugénio Leite, que é médico oftalmologista. Bom dia, doutor. Bom dia. Os olhos, portanto, dizem-nos muito sobre a nossa saúde. Inquestionavelmente. Não é? Aliás, este pequeno desafio que se viu ali, e já vai haver a associação. Efetivamente, os olhos são a nossa janela para o mundo, mas também são um reflexo da nossa saúde. É um dos poucos órgãos onde é possível, digamos assim, ver qualquer coisa. E ter a capacidade de fazer uma identificação. E podemos começar a citar aqui uma série de doenças. E eu vou-lhe começar por citar duas ou três que são, enfim, que todos nós conhecemos. A diabetes. Um exemplo. Olhando para os olhos consegue-se perceber alguma coisa? Através dos olhos, nós conseguimos analisar a presença ou não de uma retinopatia diabética e isto começa logo a dizer-nos se a pessoa em causa é um diabético bem controlado ou mal controlado. Sabendo nós, e isto é bom que se diga, que esta é uma das 3 maiores causas mundiais de cegueira. Irreversível. Pode levar à cegueira. E pensemos noutro assunto que também é muito importante para a sociedade em que hoje vivemos. Repare, a cegueira numa pessoa deste tipo implica, porque muitas vezes surgem pessoas jovens, isto pode implicar em termos pessoais, como deve compreender, claro, uma frustração, mas atenção aos custos sociais que isto também representa. De onde o trabalho de cuidar preventivamente. Mas vamos para outra. A prevenção é tão importante, não é? A prevenção é o mais importante. Deficiência macular da idade. Repare, todos nós, felizmente, esperamos envelhecer. E isto é mais outra das doenças que nós podemos detectar nos olhos. Mas vamos mais longe. Andamos todos bem, somos jovens. Caminhamos. E depois, subitamente, há aqui um problema com um desequilíbrio, há aqui um problema em que deixamos de ver turvo. Esclerose múltipla. Eu estou apenas a citar alguns exemplos. Repare, e pode não haver nada, pode não haver mais sintoma nenhum. Há aqui pequenos dados. Mas começamos a ver um turvo, Um turvo, podemos ter uma perturbação de um campo visual. Repare, eu estou a dar toques só para chamar a atenção de que, efetivamente, eu vi turvo aqui, fiquei não sei o quê, isto passa-me. Não. Há que esclarecer. E, por vezes, o oftalmologista passa a expressão, quem despista uma possível patologia mais complicada. Um tumor cerebral. Os olhos são para nós mais do que belíssimas câmaras e belíssimas vídeo, imagens e por aí fora. Mas de altíssima resolução. Mas atenção, os olhos são só a câmara. Os olhos não veem. Os olhos captam a imagem, mas nós temos cá atrás um computador... E depois mandam a informação toda cá para trás, exatamente, para o cérebro. que vai fazer a interpretação. Ora bem, se eu tiver uma patologia neurológica... Se a câmara não estiver bem limpa, não é? Portanto, a informação é completamente diferente, alterada. Repare, 3 pontos. A câmara não capta a imagem. Um aspecto. Segundo, o cabozinho de ligação que manda a informação até ao computador. Portanto, a via óptica. A parte óptica, a parte do computador na parte occipital. Ou seja, um tumor, uma esclerose múltipla. Uma doença cá à frente. Uma doença de fígado também é muito detectável através dos olhos. Mas essa é aquela básica é aquela exatamente. Lá está o amarelinho que por vezes nós vemos. Está com intrícia, não é? Exatamente. Ou seja, aquelas coisas que nós ouvimos dos pais e que nos é passado e depois passamos aos filhos. Mas atenção, vamos a coisas um bocadinho mais complicadas. Nós temos, por exemplo, a título de mera curiosidade, uma uveíte. Uma uveíte, o que é? Um processo inflamatório grave internamente do olho. Isto pode ser sinónimo, e eu estou agora aqui já a fugir a múltiplas causas, a uma coisa muito simples, doenças autoimunes. Pois é. Cuja manifestação pode ser através de uma uveíte, de uma panuveíte, de uma uveíte anterior. Repare, um processo inflamatório que é ali detectado e que deve levar a um estudo mais aprofundado e não tão somente fazer aquilo que é o normal. Tome lá umas gotinhas de um corticoide, isto resolve, porque obviamente resolve, passou, e não nos preocupamos mais. E ali por trás há muita informação. Há mais que informação. não foi Ou desvendada. seja, precisamente o que há pouco, e como começou, e disse muito bem, os olhos podem ser a primeira manifestação de doenças sistémicas
que a pessoa não se apercebeu até essa altura. Ou seja, se por um alma... Claro. Isto, no fundo, vem dar razão àqueles ditados populares que os olhos são a janela da alma, os olhos são a janela... Dizem tudo. Dizem tudo. Os olhos dizem tudo. Ou temos aqui aquilo que nós conhecemos vulgarmente nas nossas conversas como o poker face. Exato. Em que não... Mas repare que os jogadores de póquer, muitas vezes, se não na maior parte das vezes, jogam de óculos escuros. Porque os olhos, por muito controle que nós conseguimos perceber ali uma perceber mensagem, que há mais não é? qualquer coisa. Ou seja, repare que desde um componente psicológico, emocional, de reatividade, até à patologia, nós temos aqui os olhos que são realmente um espelho do que se passa dentro de nós. E como é que a outra